Olá, meu querido amigo, minha querida amiga. Começa agora mais um Vida e Saúde, um programa todo especial feito só para você. E para você aproveitar bem, você precisa prestar atenção. Nós temos aqui especialistas prontos para responder questões que talvez estejam incomodando você e talvez você nem saiba por quê. Então agora é hora de parar um pouquinho, prestar atenção no que a gente tem aqui e que você aproveite. E quando você desligar a televisão, quando você terminar de assistir esse programa, que você possa ser uma pessoa melhor do que quando você ligou a televisão hoje. No programa do Vida e Saúde de hoje, nós vamos falar sobre o descanso, a importância de parar um pouquinho das suas atividades corriqueiras, rotineiras e descansar. Também vamos conversar sobre o equilíbrio. Como é importante a gente conseguir achar um equilíbrio, achar um balanço das coisas e para que a gente possa seguir com sanidade a vida, né? E por último, nós vamos discutir o tema confiança em Deus. Esses são 3 dos 8 remédios naturais deixados por Deus, dados por Deus, que podem fazer total diferença na sua qualidade de vida, nos seus relacionamentos, na sua vida espiritual. Tá só começando? Obrigada pela sua companhia. Você que quer entrar aí no blog para pegar receita, fica à vontade, novotempo.com/vida e saúde. Você pode seguir a gente pelo Twitter e também você pode entrar no nosso Face. E lá você vai ter uma troca bastante bacana, interessante com os internautas e com a equipe da Novo Tempo do Vida e Saúde. Eu tenho o prazer de receber aqui comigo a professora Tércia Barbalho. Tudo bem, professora? Tudo bem? Pastor Gustavo, tudo bem? Ele é médico e pastor, ela é psicóloga, coordenadora do curso de psicologia do NASP. Ele, vocês já conhecem, está sempre aqui com a gente. Ele é um dos capelões aqui da Clínica Adventista Vida Natural. É o capelão, né? Exatamente. E presta um atendimento bastante especial aqui aos hóspedes. E o papo agora, gente, é o descanso, o equilíbrio. Vamos falar de duas coisas diferentes, mas que precisam estar também equilibradas. Vamos falar logo do dormir. Quando a gente pensa em descanso, vem logo a primeira coisa, dormir. É impossível uma pessoa ficar sem dormir. Isso vai gerar diversos problemas, desde os problemas físicos, que a gente conhece muito bem, até problemas sociais, problemas no trabalho, enfim, o desempenho daquele indivíduo sem dormir ou sem descansar vai ficar comprometido. É isso, professora? Com certeza. O sono é uma necessidade orgânica, né? O corpo precisa parar depois de algumas horas, né, de atividades, de uso dessa máquina, né, tão bonita que é o corpo humano funcionando. Ele chega a um determinado momento que uma parte desses sistemas precisam parar para descansar. Então tem uma necessidade que é orgânica. E por conta também dessa necessidade orgânica, se isso não acontece, se a pessoa não dorme, ocorrem muitos prejuízos, né? A pessoa fica mal-humorada, afeta o humor, ela fica irritada, ela pode afetar a memória, a atenção, a concentração, até os reflexos, né? Uma noite mal dormida para determinadas pessoas pode até provocar no dia seguinte a incapacidade, por exemplo, de dirigir adequadamente um automóvel, né? O desempenho no trabalho também vai cair. O desempenho no trabalho, com certeza. Algumas pessoas são mais tolerantes à ausência ou à privação de sono. Não é? Então, algumas pessoas, se elas, dormem mal uma noite, no dia seguinte elas já estão acabadas, não é? Sim. Outras pessoas até podem ter uma noite mal dormida ou até ficar sem dormir, mas no dia seguinte elas até que lidam relativamente bem. Então, tem algumas variações individuais. Mas vai chegar uma hora que esse organismo vai precisar parar, não é? Ele precisa dormir. Existem até algumas pesquisas, não é, que dizem que se a pessoa for artificialmente impedida de dormir, aquele sono, porque o sono tem algumas fases. Tem algumas fases que são mais profundas do sono, essas que realmente descansam, regeneram células e assim por diante. E se a pessoa é impedida de chegar nessa fase do sono, ela fica só nos cochilinhos, ela pode entrar num estado, não é, psicopatológico. Não é? Teria algumas dificuldades, alguns comprometimentos maiores emocionais e psicológicos. Pastor, o que acontece com o corpo quando a gente está dormindo? Quando nós dormimos, foi muito bem mencionado, né, toda a parte mental, mas não é só isso. O sono, ele talvez é uma das atividades que nós mais fazemos na vida. Né? Por isso é a atividade que mais é feita quando nasce, né? Passa a maior parte do tempo. Falando da parte mental,
Há não um ditado, mas uma expressão na neurologia que diz que o sono é um estabilizador de neurônios. A gente passa o dia todo, passa aquele tempo e depois à noite começa a se estabilizar. É o momento em que algumas coisas que nós fazemos durante o dia vão passar de um estado para o outro, principalmente a questão do estudo. A pessoa quer ir bem, não, mas eu vou estudar 20 horas, não vou dormir essa noite. Vai ser pior, porque é justamente o momento que eu vou passando de uma parte da memória para outra, mas tem outras coisas, há uma série de reações de defesa imunológicas, há momentos de crescimento. Aí alguma pessoa pode estar nos olhando e dizer, eu quero crescer. Então durma bem. É bom para a pele, é bom para... E depois que a gente para de crescer, esses hormônios, eles também ajudam a gente a não envelhecer, a renovar as células. Exatamente. Dentro de todo esse... É mais ou menos assim, já viram esses hipermercados, né? Supermercados grandes, onde vai muita gente, faz muita coisa. Quando que eles vão limpar? Quando que eles vão se organizar? Quando que eles vão organizar tudo de novo nas prateleiras? Repor o estoque. Exato. É quando aparentemente fecha. Mas vem aquele outro grupo que trabalha a madrugada toda atrás e o corpo aparentemente desliga, mas não desliga. O cérebro é ativo, várias funções internas ficam ativadas e se eu não fizer isso, quem dorme pouco engorda mais. Quem dorme pouco já tem estudos que mostram da relação com problemas cardíacos. A qualidade de sono ruim, por exemplo, se a pessoa tem muita apneia do sono, ela começa o ronco, né, que ela perde, às vezes ela mesma não se dá conta, mas ela não chega, como bem disse a pessoa, ela não chega nesse momento do sono, o outro dia não dá, realmente ela fica mal, não fisicamente, mas não só mentalmente, mas fisicamente também. Também. Agora é o seguinte, a professora Tessa, enquanto a gente estava se preparando aqui para gravar, ela levantou uma questão muito interessante, que o descanso é só dormir, é só colocar o pé para cima, tirar o sapato e realmente assim relaxar, se jogar no sofá, professora? A priori a gente tem a noção, né, de que descansar é só fazer esse tipo de parada, que é importante. Que é fundamental. Que é fundamental, nós precisamos parar. Tá. Não é? E algumas pessoas têm dificuldade de parar, elas não conseguem parar. Não é? E no trabalho, às vezes, a pessoa que trabalha muito é super valorizada. Não é? Na vida moderna, uma pessoa que trabalha muito é super valorizada. Olha, ela é trabalhadeira, não é? Mas é importante saber parar. Mas o descanso, ele pode ser uma troca de atividades, por exemplo. Não é? Então é aquela coisa de que eu descanso carregando pedra se o meu trabalho é intelectual, é um trabalho muito mental. Quando eu vou, né, capinar um jardim, quando eu vou fazer uma horta, eu estou executando um trabalho físico, mas eu estou descansando. Então, nem sempre descansar é parar totalmente. Eu posso também ter um descanso voltado para as coisas do lazer, não é? Que é aquilo que me vai trazer prazer, não é? Eu vou me distrair, eu vou... Um hobby, uma terapia. Hobby, uma terapia, isso também é um descanso, digamos assim. Porque você troca a atividade, você muda o foco, você desliga um pouco daquelas preocupações que são constantes e você faz uma coisa deleitosa, uma coisa prazerosa. Agora, como você mesma disse, professora, não é fácil se desligar e para muitas pessoas modernas, realmente elas têm dificuldade de parar. E a gente entra num outro remédio que seria o equilíbrio. O equilíbrio, a temperança, é aquilo que a gente consegue dizer assim, olha, eu preciso achar o meio termo, fazer o que é bom com moderação e aquilo que não é bom eu não devo fazer, não devo usar, não devo fazer uso mesmo. Pastor, hoje é um verdadeiro desafio você encontrar o equilíbrio e depois manter esse equilíbrio, não é mesmo? Quando nós falamos de equilíbrio, surge uma palavra que já faz algum tempo que não é muito utilizada, talvez você até não conheça. Temperança. O que é temperança? Vai dizer equilíbrio. Mas temperança nos leva a essa ideia do tempero. Já que nós falamos da questão do tempero, sem ele fica ruim. Você fica pouco. Mas demais também sobrecarrega e não posso ir. Tem que ser na dose certa, na né? dose certa, na medida certa. Mas também o que eu estou colocando. Porque se eu tenho 20 temperos, eu vou usar tudo porque tudo é bom. Nem sempre. E dentro do equilíbrio vem essa capacidade, que pode ser própria, mas também é treinada, de exercer duas palavras, grandes palavras, mas pequenas ao mesmo tempo. Sim e não. São grandes porque são poderosas. Mas são pequenas, mas às vezes nós temos que exercer o poder do não. Dizer assim, olha, não dá.
E eu conheço algumas pessoas, já li inclusive um livro muito interessante, e a autora dizia o seguinte, ela treinou dizer não, ela combinou com alguns amigos, ela combinou com o seu esposo, algumas atividades ela diria não, e ela teve que treinar na frente do espelho, porque muitas pessoas que a gente conhece, eu mesma tenho muita dificuldade em dizer não, porque às vezes a gente quer tanto ajudar as pessoas, a gente quer resolver os problemas, as situações, e quando a gente se vê, a gente está afundando em problemas, que muitas vezes nem são nossos, mas que a gente não teve a habilidade de dizer não da maneira certa, da maneira correta. Aí vem aquele ponto o equilíbrio vem de uma organização prévia também. Até onde eu quero chegar? Sim. Qual é meu objetivo? Porque às vezes acontece, pode ser num trabalho, ou mesmo na família, em casa, eu não tenho um projeto bem definido. Então, se eu não tenho, eu não consigo colocar metas mais específicas. Então eu tenho que fazer tudo. E se chega algum problema, aí vem essa questão do não, que algumas coisas podem ficar realmente por outro dia. Eu preciso, áreas da minha vida são tão importantes quanto as outras. Às vezes eu coloco, não, mas o trabalho, como bem mencionou a professora, né? Mas ele trabalha bastante há tantas horas. Não necessariamente o que trabalha muitas horas produz muito. Aí vem a questão da produção. Eu posso ser mais, eu posso acabar tendo um trabalho com melhor resultado se eu me programo bem antes, exerço o poder do sim também, dizendo, não, esse é o melhor caminho, projeto ele, e quando eu tenho ele pronto, algumas coisas vão acontecendo com toda a educação, com toda a programação, de olha, isso daqui não vai dar, na manhã a gente volta e vê de novo. Tá. Na psicologia do trabalho, já se tem alguns estudos que dizem que a produtividade aumenta, inclusive com a qualidade do trabalho, quando você trabalha um pouco e faz uma pausa, trabalha outro pouco e faz outras pausas. Em relação aos estudos também, né? Para retenção, para fixação, né? da memória, dos conteúdos, quando você lida com essa proporcionalidade do equilíbrio. Né? Então você executa uma tarefa, você faz alguma coisa e depois tem pequenas pausas, não é? Para buscar esse equilíbrio, essa homeostase. Sim. Né? Voltando um pouquinho assim para a questão do descanso, da parada tão necessária. A gente normalmente fala muito do descanso, do dormir, do repouso absoluto, né, que é tão fundamental. É interessante também parar, mudar um pouquinho as atividades rotineiras e enfrentar uma outra realidade, também isso ajuda a descansar. Mas, professora, qual que é a importância de uma parada semanal, que a gente fala aqui com tanta frequência, o sábado, por exemplo, o que ele pode trazer de benefícios para a pessoa? Olha, além de interromper, não é, essa vida agitada e acelerada que a gente tem, que às vezes a gente nem percebe, né? Eu tenho uma irmã que ela morou aqui em São Paulo muitos anos e ela mudou-se, está em outra cidade do interior. Quando ela vem para São Paulo, ela fala, Tércia, mesmo que eu não queira me acelerar, aceleram-me por mim. Então vão me levando, né? Vão me conduzindo. Então, um dia da semana que você tem para descansar, para parar, para desacelerar, para mudar o foco. Para não pensar nas atividades da semana. Exatamente. Trazem um benefício imenso, tremendo, para você pensar em coisas de outras dimensões, né? Para você admirar a natureza, para você refletir, para você voltar-se mais, não é, para as questões de empatia, para o próximo. Então tem um significado muito grande, além de possibilitar uma maior comunhão com Deus. E falando do sábado, né, não é um dia de inatividade, é um dia de uma atividade diferente, talvez eu não consegui fazer durante a semana, ou não fiz. Nós podemos estar todos juntos, mas não necessariamente estamos ali conectados. É o momento de parar, de estar com a família, com o próximo e com Deus. Nesse momento, como nós falamos do equilíbrio, o equilíbrio é todas as áreas da vida. Nós separamos muito. É a saúde mental, espiritual, profissional, mas no final, no final é um João, é uma Maria, e ela tem que lidar com tudo isso que acontece. E o equilíbrio é isso, é se desenvolver em todas as suas áreas. O sábado, que já foi tentado mudar, por exemplo, na Revolução Francesa, tentaram criar uma semana de 10 dias. Sim. 7 não dá, 7 é pouco tempo, tem que trabalhar mais. Produzir mais, vamos lá. Não deu certo. Os próprios animais caíam nos campos. Conta a história, tiveram que voltar atrás, dizer, não deu. Esse ciclo semanal, ele é algo inerente ao ser humano e à natureza também. Sim.
Olha, nossa, a papo está muito interessante, mas a gente vai fazer uma breve pausa para o intervalo. Daqui a pouquinho você confere aqui com a gente mais um dos 8 remédios naturais, os 8 recursos dados por Deus para que você tenha mais saúde. Em um minuto a gente volta e a gente vai falar sobre confiança em Deus. Daqui a pouquinho.